Hello! Aqui quem fala é a Vânia, mais uma semana falando de Phoenix, no Arizona, deserto dos Estados Unidos. E hoje eu queria falar sobre duas palavrinhas que têm sentidos diferentes quando se trata de trânsito, para falar de lei de trânsito. Então, uma das palavras é hammer, que significa martelo, e a outra palavra é nail, que pode ser unha, que pode ser prego, mas que aqui também vai ter um significado diferente. E aí eu vou mostrar uma plaquinha para vocês que está em todas as estradas dos Estados Unidos, então dá uma olhadinha. Drive hammered, get nailed. O que isso significa? Drive hammered Significa ficar alto, ficar fora de si, geralmente provocado por alguma droga ilícita, ou lícita, né? Pode ser bebida, pode ser, sei lá, uma droga qualquer que o cara pegou aí numa esquina, cocaína, maconha, sei lá o que seja, né? Tá alto, tá fora de si, a gente considera hammered. E get nailed. Nail, se eu lembrar de unha, quando eu agarro uma coisa, eu vou com as unhas naquilo lá, principalmente se é um animal, né? Vai com as unhas, então get nailed. Então, se você for pego alto, você vai ser agarrado, vai ser preso. Essa é a intenção. Foi pego dirigindo bêbado, né? Ou seja, tá bêbado, tá alto, vai ser preso. Get hammered, get nailed. Simples assim. E só para relatar um pouquinho, uma coisa triste para mim que sou brasileira. A maior parte dos acidentes que tem acontecido aqui na região de Phoenix é provocada por latinos. Se você pegar os relatórios policiais da região, você vai ver que uma grande maioria, o maior percentual de acidentes acontecem com pessoas abaixo de 30 anos de idade, geralmente homens, né, sexo masculino, e a maior parte desse percentual abaixo dos 30 anos de idade são de latinos. E aí, de novo, se você pegar todos os latinos que têm provocado acidentes, mais de 70% são ilegais. Infelizmente, nos Estados Unidos, mesmo quando você é um ilegal, você tem direito a alugar uma casa, a ter uma carta de motorista, porque inclusive com esse documento, né, uma carta para você dirigir, você tem um documento para que você faça determinadas coisas nos Estados Unidos, inclusive comprar um carro. Minha gatinha não para, é incrível. Então, todos os ilegais, a primeira coisa que eles fazem quando eles vêm aos Estados Unidos é tirar uma carta para poder dirigir, porque esse documento vai ser o documento que eles vão usar para tudo, para alugar um imóvel, para fazer um financiamento, para comprar um carro. Então, eles fazem isso. E aí, se tem carta para dirigir e se os veículos nos Estados Unidos são tão baratos, o que é que acontece? Eles compram um carro e saem por aí. Só que muitas vezes bebe demais ou usa droga, alguma coisa assim, provoca um acidente e vira tragédia. Nós vimos um, inclusive, grave, em que um latino dirigindo um carro que estava zigue-zagueando no trânsito nos Estados Unidos. Esse zigue-zague chama wave, que é fazer onda. Então, he was waving on the road, né? Estava zigue-zagueando num limite de velocidade considerado alto. Ele estava umas 75 milhas por hora, é o que a gente estava verificando, porque ele passou voando por nós, bateu num grupo de motociclistas que vinha logo à frente, um grupo enorme, bateu, fugiu e o cara, né, no qual ele bateu estava lá desacordado no chão, a moto virou um 8, ficou um negócio horroroso. Então, né, mais para frente depois a gente passou e o carro, eu acho que foi o mesmo, o carro que bateu na moto, porque a gente estava indo muito devagar e estava ouvindo a descrição das pessoas e tal, e mais para frente, eu não sei se alguma peça dessa moto entrou, rasgou a roda, sei lá, o cara teve que parar e estava fugindo de lá, correndo. Então, a polícia já estava ali, estavam, né, perseguindo o cara. Latinos provocando acidentes nos Estados Unidos. E o que é mais triste e que me dá, inclusive, o entendimento da preocupação de por que é que o americano não quer ilegais aqui, não quer ficar abrindo porteiras, não está querendo construir aquele muro para separar definitivamente do México. Eu tenho como um exemplo um casal de brasileiros que veio aos Estados Unidos visitar os filhos que estão aqui legalmente, pelo que eu sei, e visitando lugares, né, viajando com o carro que eles tinham alugado, eles sofreram um acidente terrível provocado por um mexicano
bêbado. A mulher e o homem, né, esse casal de idade foi parar no hospital, ficou muitos dias no hospital, teve, né, um tratamento bastante intenso, porque machucou coluna, então precisou o governo dos Estados Unidos pagar um tratamento caríssimo em hospital. Depois eles passaram, né, eles iam ficar só 15 dias nos Estados Unidos, já tinha vencido há muito tempo esse período que eles tinham pago de hotel. O governo dos Estados Unidos foi obrigado a bancar um hotel para eles ficarem por todo o período em que eles estavam fazendo reabilitação, e só depois eles voltaram ao Brasil. Também, né, com diversas coisas a mais, então foram todas as refeições, medicamentos, hospital, hotel, tudo pago pelo governo dos Estados Unidos. Porque um mexicano ilegal causou o acidente, logicamente estava aqui numa condição, não tinha condição nem para ele mesmo, não pôde pagar nada. Ele foi deportado na época, acredito eu, né, que nunca mais conseguiu entrar nos Estados Unidos, mas ele causou um rombo aos cofres públicos e causou quase a morte de 2 turistas que estavam legalmente aqui visitando os Estados Unidos. Causa um dissabor bastante grande, porque tem muito americano que não consegue ajuda do governo, e aí vem um imigrante ilegal, e tem uma grande parte de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos, que faz atrocidades, que descobrem brechas de lei e força o governo dos Estados Unidos a pagar um monte de coisa para eles, então auxílio isso, auxílio aquilo, não sei o que lá, enquanto que o americano, que às vezes está passando por uma dificuldade, perdeu o emprego tal, ganha uma ninharia ou não consegue ganhar nada. A mesma coisa acontece para universidades. Um monte de estrangeiros alegam não conseguir recursos, não conseguem pagar por universidade, e aí tem isso pago pelo governo dos Estados Unidos. Mas os americanos não conseguem que o governo dos Estados Unidos paguem isso para eles, o que é injusto, porque são eles que pagam todos os impostos para que exista recursos para depois pagarem os ilegais. Não é legal, né? Até porque os ilegais não pagam impostos nenhum. Muitos deles não têm emprego, estão sendo ajudados pelo governo, outros têm empregos, mas são ilegais, recebem por baixo do pano, não paga nada de imposto. Então, por que é que esse pessoal está recebendo todos os recursos do governo? É uma incógnita bastante grande. Aí fica o PT dos Estados Unidos, que eles chamam, é o que fica passando a mão na cabeça de todo mundo, coitadinho, 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 e aí está saindo muito recurso para esses ilegais e não está sobrando para os americanos que estão pagando impostos. Então, imagina você está trabalhando legalmente no Brasil, por exemplo, está tendo aí 30%, 40% do seu salário pago em impostos o ano todo para tudo quanto for coisa que você faz, e aí uma pessoa simplesmente abre a porta, entra na tua casa, diz que vai ficar porque ele não tem condição de ficar no país dele, na casa dele, sei lá onde, ele quer uma vida melhor. Ele entra na sua casa, começa a dormir lá, começa a fazer tudo como se fosse dele, exigir que paguem, que você, né, pague para ele uma escola particular, que compre roupas, que compre alimentos, que pague um bom convênio médico. E aí você fica até sem dinheiro para pagar para sua família, porque você está pagando para essa outra pessoa. Não parece justo, né? É assim que o pessoal dos Estados Unidos está se sentindo. Eu sou brasileira, logicamente, eu acho que se 100 brasileiros vierem para os Estados Unidos, 90 vão querer ficar. Para mim, eu acho bastante triste que o latino venha para fazer burrada, para fazer, como se diz, cagada por aqui. Não é legal, né? Então, você já está aqui, já está num país que está te ajudando, faça as coisas direito. Você sai na estrada, você pega um monte de caminhão, que aqui nos Estados Unidos sempre foi tudo muito certinho, o caminhão só pode ficar do lado direito, não pode ir para o lado esquerdo, né? A faixa esquerda de jeito nenhum, e agora a gente está vendo caminhões entrarem na faixa esquerda, tá numa velocidade maior do que a permitida, às vezes zigue-zaguear, né? Fazer esse wave na estrada. Não é legal. E aí quando você passa por essa criatura, você vê lá aquela bandanazinha diferente na cabeça, você já sabe que é um latino. É sempre o latino com aquela bandana esquisita, tem um cinto estranho que eles usam, que também parece marca registrada deles, né, os que eu vi aqui na região. E o pior, ainda
forçam o pessoal a falar espanhol com eles. Eles vêm para os Estados Unidos e forçam o pessoal a falar espanhol com eles. Não é legal, né? Você vai para um local, você tem que se ambientar àquele local e não forçar o local a se ambientar com você. Ainda se você fosse uma pessoa que veio aqui, que está pagando todos os impostos, você pode até falar, não, eu tenho os mesmos direitos. Mesmo assim, não teria, porque você saiu do seu país, veio para cá, então você tem que se sujeitar à cultura e às leis do país para o qual você veio. Você veio por livre e espontânea vontade. Agora, quando você é ilegal, você veio escondido, você não está pagando imposto nenhum, e ainda exige que o pessoal fale o seu próprio idioma. Tem cara aqui que sai da prisão, que não fica preso, né? Nem fica preso, porque ele alega que não foi explicado para ele tudo em espanhol. E como ele não fala inglês, ele não precisa ficar na prisão. E aí os advogados, porta de cadeia, tiram o cara de lá, mesmo que ele tenha provocado um acidente grave, que tenha até provocado uma morte, porque, coitadinho, ele não sabia falar o idioma, ele não entendeu a placa de trânsito, ele não entendeu o que o policial falou, e aí fica, né, ele é, lógico, deportado, mas muitas vezes ele se safa da prisão por causa disso. Desonesto e injusto, e eu detestaria ser uma das famílias vítimas de um desses caras. Bem, eu vou terminar a minha explanação por aqui, com a bênção da minha gatinha, que fica lá choramingando porque ela quer atenção para ela. Eu vou pedir para que vocês deem um curtir, Facebook ou YouTube, se vocês estiverem. Se estiver no YouTube, aproveita e se inscreve no canal, assim você fica sabendo sempre que um vídeo novo for lançado. E agora eu vou começar a lançar mais vídeos por semana, tá tudo programado para que isso aconteça. Também o lançamento da nova fase do curso de inglês, que eu e o Steve temos, vai acontecer em janeiro. Então fica aí a postos, porque quem está querendo estudar inglês e começar em janeiro, essa é uma boa oportunidade. A gente vai estar aqui com aulas pré-gravadas e também aulas ao vivo, que vão acontecer praticamente todas as semanas. De vez em quando vai ter aí a visita da minha gatinha, que fica passeando para lá e para cá, visita de alguns ilustres familiares do meu marido, que aparecem por aqui para nos visitar. Estou fazendo amizade com algumas pessoas aqui no meu condomínio. Uma senhorinha, inclusive, perguntou se ela pode participar dessas coisas, porque ela acha lindo, e o sonho dela é aparecer num vídeo do YouTube. Então, daqui a pouco ela aparece também. Ela só quer um tempinho para se embonecar, para depois aparecer. Olha que coisinha linda. Então, eu vou dar esse tempinho para ela, se necessário, sei lá, talvez eu ajude, também não sei muito de beleza, né? Olha a minha cara, não sei me maquiar, tô com o cabelo aqui todo branco, escondendo, mas vai assim mesmo. Então vamos lá. Voltando a dizer, se vocês gostaram dessas dicas que eu tô dando, de saber um pouquinho mais da cultura, se estão querendo também que eu faça vídeos externos para mostrar um pouquinho o que acontece nessa região aqui onde eu tô, dá um curtir, que é uma forma de me motivar. E próxima semana eu vejo vocês novamente. Bye!